Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia de Parola! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal dos Paroleiros para mais uma roda de parola inédita, parola de número 176, a terceira, dentro do tema chamado, e nesse segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do perfil daquele que é chamado por Deus. No primeiro bloco, nós falamos de 3 características básicas, iniciais, dentro desse chamado. Se você não assistiu, pausa esse aqui, volta lá, tem o link no final desse vídeo aqui também. E nesse segundo bloco nós vamos dar uma expandida um pouco nesse horizonte aqui sobre o perfil do chamado, resgatando, quem sabe, um ou outro personagem bíblico chamado de um ou outro, para a gente conseguir puxar algumas características importantes aqui. Mas no primeiro bloco eu lancei um desafio para a gente, meninos, que é destrinchar, desmistificar, degolar a vaca sagrada sobre o versículo que está lá em Mateus 22, versículo 14, que é um versículo muito conhecido, muito falado, que fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Bom, saber discernir a diferença entre ser chamado e escolhido vai muito além da gente ir lá procurar no grego para saber qual é o grego da palavra chamado e a palavra do escolhido. Isso talvez o Mente Brilhante vai trazer aqui os seus números de Strong por meio do seu aplicativo Logos que ele usa lá. Mas eu acho que o mais importante aqui, meninos, é a gente trazer o contexto desse texto para a gente não tirar um versículo isolado e a gente ter uma interpretação, uma atitude precipitada a respeito desse texto. Para quem está com a Bíblia aberta aí, se você não abriu, você corre lá, abre a sua Bíblia, abre o seu aplicativo. No capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 1, Jesus vai contar a parábola do grande banquete, onde ele vai, eu vou aqui muito resumidamente contar essa história. Então ele fala que um rei preparou o banquete para o casamento do seu filho, e aí então ele pede aos seus servos que saiam para convidar, para trazer os convidados, e a palavra vai falar que esses convidados eles começam a dar desculpas, se escusar, dar desculpas esfarrapadas para o não comparecimento no casamento do filho. Um vai falar que comprou um terreno e tem que ver, o outro vai falar que tem uns negócios para resolver, o outro vai dar outra desculpa, enfim. E isso deixa o rei bastante incomodado. Então ele fala assim, olha, vá a todos os lugares, as vilas, os becos, e tragam as pessoas que vocês encontrarem para o casamento. Então, algumas pessoas são trazidas, e aí, então, o rei questiona um homem que não está com uma roupa adequada para um casamento. Esse homem, ele é amarrado e, enfim, jogado na escuridão. E ao final desta parábola, Jesus fala, então, pois eu vos digo que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Xan, aqui a gente tem uma parábola de Jesus que ele fala a respeito do chamamento de todos nós, um chamamento básico, vamos dizer assim, para a presença de Jesus, as bodas do Cordeiro, como se fosse uma mensagem de evangelização, de chamando as pessoas para adentrarem ao reino. Quando Jesus fala, então, que muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos, eu tenho a sensação que Jesus está dizendo a seguinte coisa, que tão importante quanto o chamado é a forma como você corresponde a esse chamado. Você entende da mesma forma? Entendo, Arthur. E eu, enquanto você estava falando, eu fui lembrando exatamente de Mateus 7:22, mas uma coisa que é importante a gente entende que a primeira mensagem veio para os judeus. Não sei se o Will vai entrar para essa linha. Mas quando Jesus diz assim, vamos lá, que muitos são chamados e nem todos escolhidos, e toda a parábola foi contada em cima de um convite para que as pessoas participassem do casamento,
Então a gente entende que participasse da comunhão com Jesus, que fossem, né, salvas. A gente entende que isso foi aberto, tira um pouquinho só os judeus, né, mas que isso foi aberto para todo ser humano. E uma boa parte, como a gente vê nos dias de hoje, sempre tem a sua desculpa. Até mesmo muitas pessoas que congregam na igreja, elas têm desculpa para tudo, para poderem estar trabalhando, para poderem estar desenvolvendo seu chamado, seu ministério, uma série de coisas. E aí, quando Jesus vem e conta a parábola a partir do momento daquele que não estava trajado adequadamente para participar, a gente entende que os trajes sempre vai representar o nosso modo de vida, como é que a gente está vivendo, né? E aí aquela pessoa que estava ali dentro, ela não fazia parte, não tinha como. Então, no final, quando ele fala que vai ser lançado para fora, né, vai amarrar pé, mão, vai ser lançado fora, ali haverá trevas, grande lamento, choro, ele sabe que ele está falando do inferno. Então, não adianta, né, a pessoa estar aparentemente nas bodas, mas vivendo de uma maneira não adequada, que seriam os trajes. O final dessa pessoa, né, e aí pode ser qualquer ser humano que no caminho começa a andar de uma maneira torta ou desvia, o final a gente está vendo que é inferno, né? E aí eu entendo que muitos são chamados, né, muita gente vai ter um encontro com Jesus, vai ter de alguma maneira ouvir o evangelho, de alguma maneira vai receber a palavra, mas ela pode muitas vezes pisar nessa palavra, não viver de acordo como o Senhor queria que ela vivesse. E aí ela vai fazer parte do poucos que são escolhidos. Ela não vai fazer parte daqueles poucos que serão escolhidos. Então eu entendo que é uma evangelização, uma palavra de evangelização, mas é uma palavra que foi lançada para todos, desde o judeu para o gentil, em que ele já deixa bem claro que não dá para viver de qualquer maneira, não dá para participar das bodas de qualquer maneira, e que por viver de qualquer maneira, o final é esse lugar de choro, de ranger de dentes, que ele está falando de inferno. Então, muita gente vai ser chamada. Agora, por que é o pouco escolhido? Porque é aquele que decidiu abrir mão. Uma das palavras que a gente acha que falou na outra parábola é de renúncia, que renunciou à sua vida para viver a vida à maneira com que Deus quer que nós vivamos. Bom, já que ficou a parte do grego para mim aqui, né? No grego, a palavra escolhido é eclectos. E eclectos, ele tem a conotação de valioso, puro, excelente. E na Bíblia TPT, aleluia, glória a Deus, podemos utilizar outra versão hoje, Jeová. Na Bíblia TPT, The Passion Translation, ele vai dizer o seguinte, que muitos são os chamados, os convidados ou os notificados. A Bíblia Amplificada usa a expressão notificados ou citados, mas numa condição como se fosse judicial, um mandado de citação, né? E aí ele fala assim, mas poucos respondem com eclectos, poucos respondem com excelência, poucos respondem com pureza. E aí, buscando no original essa palavra eclectos, no grego significa cristãos são chamados de escolhidos ou eleitos. Ou seja, o chamado para a salvação é para todos. Mas, ainda que seja para todos, poucos se tornarão os escolhidos. O que é o escolhido? Aquele que respondeu com excelência, aquele que atendeu o chamado para sentar à mesa. E aí é por isso que, como disse o Xandão, você não pode se assentar à mesa de qualquer forma, né? E é interessante, já que nós vamos falar sobre pessoas que foram chamadas para sentar-se à mesa, para o chamado, né? Nós temos Mefibosete. Muitas vezes nós não julgamos que somos dignos de nós nos assentarmos à mesa.
E aqui, essa palavra, ela está dizendo o seguinte, na Bíblia amplificada, ela vai dizer assim, no verso 14, muitos são chamados, muitos são convidados, muitos são citados para comparecer, mas poucos acolhem esse convite com excelência. Então, aqui nós não estamos falando a respeito de predestinação, aqui nós não estamos falando de que Deus ele fez o unidunité. O que aqui está dizendo é a forma como eu e você acolhemos o convite, o chamado de Deus para nós nos assentarmos à mesa, é o que vai causar e vai trazer todo o efeito na nossa vida. E aí sim, nós não devemos nos assentar à mesa de qualquer forma, né? Mefibosete, ele foi chamado para sentar à mesa, mas ele não se sentia digno. Mas o rei Davi o coloca. E eu acho tremendo isso. Eu me lembro quando o pastor Alcemar, explicando sobre o Mefibosete, ele diz, vocês já perceberam uma coisa? Mefibosete era manco das suas pernas, mas quando ele estava sentado à mesa do rei, ninguém via sua deficiência. Porque diante do rei não há deficiências. Isso significa dizer que eu e você, diante de Deus, somos feitos justiça de Deus. O Vivo e Novo Caminho foi aberto, onde nós podemos nos assentar diante do Pai e receber graça e misericórdia a favor no tempo oportuno. Então, Arthur, esse texto, ele está dizendo sobre um chamado universal. Jesus, na verdade, ele está sintetizando toda essa questão do chamado. Não estou falando da salvação universal, né? Que muitos acreditam que Jesus salvou todo mundo, então tá, vamos ver essa bagunça toda aí. Não estamos aqui falando disso. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma renúncia, ainda existe um chamado, uma urgência, onde eu e você precisamos reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E porque nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, aí nós somos inseridos no ministério da reconciliação, onde todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Ninguém ali, Jesus não está falando no Evangelho, no ID, perdão, no ID, ele não está segmentando, dizendo que somente o evangelista que tem que pregar, somente o pastor tem que pregar. Não, todos nós fomos chamados para esse ministério. Se você não se encontra nos 5 ofícios ministeriais, como eu digo lá na igreja, se você se lascou, você está no ofício do dom de socorro. Você não tem para onde fugir. Deus não te chamou, não sei qual que é a cor do banco da tua igreja. No banco da minha igreja é azul. Você não foi chamado para o banco azul. Você foi chamado para produzir frutos. Se o teu banco é rosa, você não foi chamado para o banco rosa. Ou seja, ou você é pastor, mestre, apóstolo, evangelista e mestre, ou você está no ofício, no dom de socorro. Não tem para onde fugir. E todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todos. Não existe nenhuma exceção. Então não tem para onde você fugir. Importante ressaltar também que quando você fala dos 5 ofícios, né, Wilsinho, nós não estamos falando aqui de cargos ou de títulos na igreja, né? Cada igreja, cada instituição acaba tendo algumas nomenclaturas que são diferentes, mas nós estamos falando aqui de ministério mesmo, gente. Estamos falando aqui de chamado mesmo, né? Tem muitos homens e mulheres que são chamados por Deus para o ministério pastoral que não tem cargo de pastor, que não tem um título de pastor, ou ainda não é um pastor de tempo integral, né? Eu gosto muito de uma fala do Will, acho que se tiver um tempo no final, Will, se você puder dar uma palhinha sobre isso, bem rápida, o chamado e o separado para. Né? Você conta uma história sua, porque é muito bacana isso assim, entre o tempo do chamamento e o ser separado para, né, tem uma diferença grande aí, eu queria muito que você contasse sobre isso. Mas para poder encerrar esse trecho só desse versículo, né, o Wilsinho trouxe aqui a palavra, né, klektos, que é a palavra que está lá no grego, e eu tinha feito essa lição de casa antes, e eu gosto muito, eu quero amarrar esse texto com um outro texto, para você que está aqui nos acompanhando,
que é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. O apóstolo Pedro vai dar para a gente um tutorial de como nós devemos agir para sermos chamados por Deus. Olha só que bacana. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele vai falar assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para representar essas promessas. Adicionem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Do domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquece de que foram purificados de seus antigos pecados. E aqui o fechamento no versículo 10. Por isso, irmãos, trabalham ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e vocês jamais tropeçarão. Olha só que coisa bacana que o apóstolo Pedro está passando para a gente aqui. E aí depois você pode grifar na sua Bíblia aí todas essas características que ele trouxe para que nós nos esforcemos para caminhar nisso, porque fazendo isso nós não tropeçaremos e seremos identificados entre aqueles que são chamados e escolhidos. Então fica aqui a palavra que é a mesma dentro do Strong lá, é o eclectos e o eclogé, que está dentro da mesma raiz, né, que é a questão do escolhido aqui dentro da eleição. Né, mas o chamamento, a palavra chamado, é a mesma para os dois textos. Meninos, vamos trazer aqui mais algumas coisas importantes nesses minutos finais. Nós temos aí mais 7, 8 minutos para a gente trazer. O Wilson trouxe o chamado ali, né? Não foi um chamado, na verdade, mas a passagem de Mefibosete, né? Ele foi chamado à mesa, né? Está falando de um outro aspecto de chamado aqui. Eu trouxe no começo do bloco a respeito de Noé, né? Não foi chamado porque ele era engenheiro. Paulo também não foi chamado porque ele era um grande evangelista. Enfim, a gente vai encontrar várias pessoas sendo chamadas. E aí fica uma palhinha já para a próxima parola, quando nós vamos falar a respeito das desculpas que as pessoas dão, né? Esse texto de Mateus 22 foi um aperitivo do que a gente vai falar na próxima semana. Mas nós vemos muitas vezes as pessoas, alguns que foram chamados por Deus, trazendo à luz as suas fragilidades, né? Como se essas fragilidades fossem a desculpa ideal para não obedecer a um chamado de Deus. Assim como as habilidades não são características fundamentais, eu entendo que essas dificuldades, essas fraquezas também não são. Então, vou pegar o exemplo aqui de Moisés, que trouxe, por exemplo, que ele era gago. Né? Eu vou trazer aqui Jeremias, quando ele vai dizer, por exemplo, que ele era muito jovem. Quando eu vou trazer, por exemplo, Gideão, né, que vai até brigar com o anjo e falar assim, do que é feito, então, os milagres que os nossos pais contaram. Assim, há um posicionamento, muitas vezes, de não se sentir preparado ou não se sentir enquadrado para aceitar esse chamado. Mas, o Chan, eu queria ver contigo, assim, se você tem no coração, assim, na memória, algum outro modelo de chamado que a gente podia destacar na Bíblia, para o Wilson poder encerrar essa parola com aquele trecho que eu havia pedido para ele. Assim, o que me vem à cabeça é sempre esses homens. A gente vai ver Eliseu respondendo sem dúvida nenhuma, né? Talvez seja um dos poucos que se colocam numa condição de bate-pronto, se levantar e ir. Né? A gente falou de vários, você citou vários aí que sempre apresentaram uma condição de dificuldade. A gente não pode esquecer de Jonas, que fez ao contrário, né? Foi para o outro lado, e ele
No último momento, aquele ali nos 45 minutos do segundo tempo, no suspiro, quando ele já estava falecendo, ele vai e diz que ia cumprir o voto dele, e tudo dá a entender que era para ir lá pregar em Nínive, né? Eu entendo que, diante de uma missão tão importante, se não a mais importante sobre a face da Terra, e aí eu não falo só para usar uma palavra bonita, uma frase bonita, eu gosto muito de uma história de Billy Graham, não sei se é verdadeira, que convidaram ele para concorrer à presidência. E ele falou, é verdadeira, né? E ele disse que ele tinha algo mais importante, que era pregar o evangelho. Isso é muito forte quando Deus vira para a gente e fala, ó, farei de ti um profeta, um pastor, e a gente acabou de se converter. Muitas vezes o nosso chamado para muitas pessoas, para Abraão, né? Você é da tua parentela, eu vou te abençoar, tal, vai ser pai de muitas nações, uma hora ele fala. Então você vai ver que Deus faz promessas ou dá direcionamentos para a gente, e nem sempre a gente se acha digno de fazer parte. O que eu achei interessante na parábola aí de Mateus 22 é que é um convite. Alguns não vão aceitar por mera casualidade de cuidar da sua vida. Mas aqueles que aceitam até temem isso. Porque você parar para pensar, você vai levar o evangelho, aquilo que é mais importante para outras pessoas. E quem que se acha preparado? Então a gente entende que dá um medo, dá aquele friozinho na barriga e tal. Mas eu acho que o mais importante é a gente dizer como, né, acabei citando Isaías naquele bloco anterior, assim, eis-me aqui. Né? Só me prepara. As minhas orações, eu sei que eu não estou preparado hoje para chegar no nível que Deus quer que eu chegue, ou que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça. Ele já me falou algumas coisas difíceis de que eu falo, não, estou pronto. Mas o meu pedido então me prepara. Vai me treinando dia após dia para que eu chegue nesse ponto que o Senhor quer que eu chegue. Então, acho que alguns vão responder de bate-pronto. Vamos voltar para Eliseu. Ele sabia o que Elias fez com ele, e ele foi tão ousado que ele falou, o que você quer? Eu quero fazer 2 vezes mais do que você fez. É muita ousadia, né? Então, a gente entende que tem homens que vão ser preparados no decorrer da história, outros que vão ser ousados como Eliseu, e Pedro, né? Para sair do barco, mas outros que vão abrir mão do chamado, né? Então, vão abrir mão do convite, como foi colocado. Mas eu entendo assim, a gente tem que, de alguma forma, Senhor, eis-me aqui. Mesmo com medo, me empurra, me envia que eu vou. Né? Esse daí que você citou do Billy Graham, ele, quando foi convidado, ele falou assim, eu não me rebaixaria a tal cargo, sendo eu um ministro de Deus, né? O nível de consciência que ele tinha, vamos lembrar que certa vez a rainha Elizabeth, e quem assiste The Crown, se você não assistiu The Crown, é super legal essa série, mas não deixa de também assistir Os Paroleiros. Tem um momento lá que ela fala assim, que a rainha da Inglaterra, ela é a personificação da entidade da igreja anglicana, né? E ela vira e fala assim, chama o mordomo dela lá, tal, e fala, quero ouvir esse homem. E Billy Graham se torna o consultor espiritual dela, né? E é interessante quando ele fala, não me rebaixaria a tal cargo, sendo eu o ministro do Evangelho. E imagino que o que você queira que eu comente aqui, Arthur, é a respeito do que aconteceu comigo em 2018, quando, encerrando o curso, né, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, uma professora do Rema impõe as mãos sobre mim, e quem faz o Rema, quem estuda no Rema, a última aula, né, chama-se de imposição de mãos,
E essa professora, chamada Ana Clara, ela impõe as mãos sobre mim. E naquele momento, ela fala para mim assim, tudo que você precisa para o teu chamado ministerial já está dentro de você. E naquele momento eu me regozijei, porque Deus tinha falado para mim que eu iria dar aula no Rema. Em determinado dia, olhando para o púlpito, para onde o professor do Rema dá aula, o Espírito Santo falou comigo, você estará aqui. Mas foi interessante porque na hora que a Clarinha, né, a professora Ana Clara, ela impõe as mãos sobre mim, entrega isso, e eu estava achando que eu era a última Coca-Cola do deserto, já que eu estou fazendo propaganda da Coca-Cola hoje aqui, vem uma outra professora que quem é do nosso convívio vai lembrar, a Neuzinha, mas foi muito assim, ela começou falando, mas, por enquanto, mas tipo assim, ela nem ouviu o que a Clarinha falou, e ela chegou já, impôs as mãos sobre mim e falou assim, mas é necessário que por um período você esteja servindo no dom de socorro. Meu coração fechou nisso. Porque como que eu recebi uma palavra tão maravilhosa como foi da Clarinha, e na sequência veio esse banho de água fria. O fato é que de 2018 até 2021, de fato, foi assim que aconteceu. 2021 se cumpriu a palavra que o Senhor falou para mim, que eu ia ser professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Fui chamado, e ali começou, de fato, de verdade, a acontecer aquilo que foi entregue para mim em 2018, né? Então, isso mostra para nós, como também na última parola nós falamos sobre o Xandão, que ele recebeu uma palavra em 2007, né, Xandão? E aí você, depois, anos depois que ele foi separado, isso é algo que a gente tem que ter muita consciência. Porque quando a gente não tem a consciência de que, de fato e de verdade, o ministério é um serviço, você vai ver pouquíssimas pessoas, quase nenhuma, que já começou no ministério já despontando, né? Nós citamos aqui na última parola Filipe, né? Você pega, por exemplo, Paulo, o próprio Paulo mesmo, quando ele recebe uma revelação tamanha, como foi de Jesus, ele não é lançado direto ao ministério. Ao contrário, né? Eu acho que isso é um ponto importante para nós. Eu me lembro, lá atrás, quando eu me converti, eu estava decidido que eu ia abandonar tudo. E eu iria seguir, né, o chamado. E eu me lembro que eu estava no banco, me converti em 2003, e eu estava resoluto naquele dia que eu ia tomar essa decisão. Tocou o telefone, era o Marcão. E o Marcão me ligou e falou assim, rapaz, você sabe que às vezes eu estou aqui no meu consultório, e o desejo que eu tenho é de largar tudo e seguir o meu chamado pastoral. Mas você sabe, de repente eu olho para o meu consultório e vejo que aqui é meu gabinete. Então eu descanso. E sim, eu não sei porque eu estou falando isso para você, mas, sei lá, e desliguei o telefone. Na verdade, Deus estava falando para mim que no ambiente onde eu estava, era onde Deus ele ia dar graça para que eu pudesse tocar em vidas. Então, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com o púlpito e nós nos esquecemos do que o próprio John Wesley disse, né? Eu faço do mundo a minha paróquia, né? Ultimamente, e aí eu encerro aqui, ultimamente eu tenho me alegrado tanto quando pessoas de modo individual vêm me procurar para um aconselhamento. Até falei outro dia para o pastor Janduí, falei, pastor, eu não sei o que está acontecendo, o senhor sabe que o meu chamado é de mestre, professor, mas está vindo uns para-raio aqui, né, para ter aconselhamento. E ele falou, que bom, irmão, isso é bom, que você me alivia. Eu falei, não, pastor, é bom para o senhor, para mim eu não tenho isso, né? Você imagina eu dando um aconselhamento. Não, porque no grego, eclésia significa, o cara fala, não, tá bom, o cara foge do aconselhamento. Mas, por outro lado, até antes de ontem, o pastor Janduí virou para mim e falou assim, não, porque o pastor Wilson vai cuidar de você, de um trabalho que ele me deu lá na igreja. Aí ele, não,
Pastor não, porque ele não gosta de chamar de pastor. Professor Wilson. Aí eu dei risada, né? Ele falou, não. E ele falou para todo mundo, assim, ele não gosta de chamar de pastor. E, de verdade, eu não me encaixo nisso, nesse título, né? E é engraçado, porque algumas pessoas brigam para ter o título. E assim, me dá um negócio do tipo, eu não tenho nada contra pastor, mas, cara, eu não me identifico. Então, uma coisa que eu falo, né, para as pessoas que muitas vezes, sabe, hoje, olhando para trás, e vendo tudo que Deus está fazendo na minha vida ministerial, como foi bom servir à mesa, como foi bom poder servir no dom de socorro. E eu me lembro quando, um determinado dia, meu coração estava muito atribulado, e eu até liguei para o Paulinho, falei, Paulinho, eu preciso confessar meu pecado, e ele virou para mim e falou assim, por que você não liga para o teu pastor? Eu falei, porque eu não sou louco, se eu ligar para ele vai ser banco. Ainda bem que o pastor Janduí não assiste os paroleiros, porque senão amanhã eu já estaria no banco. E aí ele virou para mim e falou, rapaz, mas por que não, né? E aí a bem da verdade é que o meu coração estava tendo algumas impressões equivocadas em relação a um outro ministro. Olha que coisa louca, estava com ciúme de um ministro. E aí naquela semana o pastor Janduí cruza comigo no estacionamento e fala do nada assim para mim. E aí, irmão, já alinhou teu coração? Não, pastor, claro. Porque foi bem naquela semana que eu falei com o Paulinho, né? Então, e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo quanta coisa aconteceu. E de fato, quando Paulo fala para quem aspira ao episcopado, gente, é muito sério. É muito sério você cuidar de vidas, você toca em vidas, você transforma vidas. Hoje mesmo eu estava dando testemunho do Xandão, no meu ambiente de trabalho. Estava falando a respeito de uma das parolas nossas que deu um resultado tão maravilhoso, quando nós falamos sobre divórcio, que aí o Xandão foi chamado no particular. Sabe, gente, às vezes a gente brinca aqui que a gente é parado na rua, tal, às vezes é brincadeira, mas às vezes é verdade. E a maioria das vezes é verdade mesmo. Pessoas que nos buscam, e nesse dia o Xandão foi chamado, não sei se o Xandão vai lembrar disso, a mensagem que ele recebeu de uma irmã falando assim, aquela parola foi libertadora para mim, Xandão, quando o peso sobre a discussão sobre divórcio veio sobre mim. Vocês trouxeram tanta luz, tantos esclarecimentos. Gente, ministério é você tocar em vidas. E como diz o meu pastor, é bom você fazer parte da história das pessoas. Cada um de nós aqui dos paroleiros, nós fazemos parte da história um do outro. Mas o meu pastor, ele fala assim, mas sabe o que é mais legal? É você fazer parte da trajetória futura dessa pessoa. Ou seja, você fez parte da história, mas você faz parte da trajetória. E chamado é isso. Chamado é você tocar em vidas. De novo, eu não me reconheço como pastor, meu negócio é mestre, é professor, mas quando você pega o Xandão cuidando de vidas, o Arthur cuidando de famílias, né? Chamado nítido pastoral, cuidando de famílias, o Paulinho, não preciso nem dizer a respeito. Então você vê como é sério o chamado ministerial. Então, o chamado ministerial não é um playground. O chamado ministerial não é você julgar que um púlpito vai resolver tudo. Outro dia eu falei para um ministro, cara, você sobe no púlpito e você prega para 300 pessoas, mas quantas pessoas de fato você está alcançando? Só que eu estava no gabinete, fazendo um aconselhamento, e uma moça chorava, estava eu e a Carol, chorando, ela saiu de lá, sabe, com uma lavada, sabe, curada. Então, ministério é isso, ministério é serviço, não é ser visto, ministério é serviço, é cuidar de pessoas, é tocar em vidas, para que você não faça parte só da história, mas da trajetória futura dela. Amém. E com isso, então, a gente chega ao final desta parola de número 176, a terceira dentro do tema chamado. Então, você já sabe, siga-nos aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a grande novidade agora, então,
é o nosso site, é o www.osparoleiros.com.br. Lá você vai encontrar tudo a nosso respeito, um pouquinho da nossa biografia também, além dos nossos livros, dos nossos cursos, e também você vai poder adquirir esses livros que nós citamos hoje aqui na Parola, por meio da nossa parceria com a Amazon. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma Parola dentro do tema chamado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.